Bom dia, querido ouvinte, você que me acompanha nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Sou pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu espero que essa reflexão de hoje possa nos encorajar a continuarmos obedecendo a Deus, entendendo que nosso relacionamento com Ele parte desse princípio de que Ele fala, nós ouvimos, e tantas vezes nós também falamos, Ele nos ouve, e essa comunhão, essa interação aprofunda o nosso relacionamento e nos leva, nos conduz a uma maturidade espiritual e relacional com o Deus Todo-Poderoso. Hoje a nossa reflexão está em 1 Samuel, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. E a palavra de Deus nos diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo, o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Uma palavra tão preciosa e emocionante, porque, como diz o versículo 1 do capítulo 3, naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Então, através da vida de Samuel, Deus volta a falar com o seu povo. Nós precisamos entender que a mãe de Samuel, Ana, era estéril, e em um determinado momento ela vai ao templo e ela ora, ela chora, ela implora, e Deus então lhe atende um pedido para que ela se torne mãe e que o primeiro filho seria entregue para servir na casa do Senhor. Há um consenso, pelo menos do historiador Joséfo, que indica que Samuel devia ter 12 anos nesse momento em que ele escuta a voz do Senhor, o chamando para agora um desafio profético de ser um canal através do qual o Senhor transmitiria a sua vontade, a sua palavra à nação de Israel, e é exatamente isso o que vai acontecer. Dada a responsabilidade de ter sido escolhido como porta-voz do Senhor, imagina-se que ele tivesse uns 12 anos, como eu já falei. Samuel fora criado na casa do Senhor, de onde se deduz que ele desde cedo aprendeu a ser responsável com as coisas sagradas. Assim, não é surpreendente que prematuramente Deus o chamasse para ser profeta, sacerdote e juiz do seu povo, o que ele vai fazer todas essas funções com muita dedicação, com muita obediência, e ele então vai também encerrar um período de que um homem só podia acumular tantas funções, e ele vai ser o último juiz em Israel.
Como eu já citei que a palavra do Senhor naquela época era muito rara, estamos por volta aqui de 1050 a.C. Naqueles dias havia escassez de verdadeiros profetas e de manifestações mais expressivas de Deus. A religiosidade no final do período dos juízes se baseava mais nas crendices populares que facilmente caíam na idolatria e nas reações emocionais do povo. Mas agora Deus interviria na história do seu povo através desse menino Samuel, trazendo grandes transformações. Quero falar aqui desse momento quando o Senhor chamou Samuel, em plena emergência da adolescência, vive uma experiência inédita e transformadora. Até então, Eli era sua referência espiritual, um tipo de pai e mestre através do qual se iniciou no conhecimento das coisas de Deus e do templo. Samuel ainda não conhecia o Senhor, ele ainda não tinha tido um relacionamento tão de perto como essa primeira experiência, quando Deus o chama 3 vezes, até que Eli reconhece que está diante de Deus, do que Deus deseja falar. Ele então instrui Samuel para que Samuel diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E eu quero então trazer uma palavra tão preciosa nesse momento, quando nós vamos poder também, nesse momento, onde quer que você esteja, sermos orientados, influenciados por essa palavra tão preciosa, de que nós podemos também, como tantos homens puderam dizer: eis-me aqui, como Isaías falou, e como também Samuel pôde falar: fala, porque o teu servo ouve. E nós podemos então ouvir aquilo que Deus deseja falar e aquilo que Deus deseja transmitir através da nossa vida, como ele realmente fez com a vida de Samuel. Ele vai falar: aqui está o teu servo. Nós temos aqui uma identificação, a postura ideal para quem quer seguir a Deus, especialmente sob a nova aliança. Essa palavra que Samuel traz, essa atitude, está acima de um currículo, uma posição social, uma posição familiar. Samuel não disse: que está o teu sacerdote, ou aqui está. Não, ele usa a palavra: aqui está o teu servo, o que remete ao lugar que nos cabe, o do serviço, o da submissão, o da obediência, o da dedicação. Eu ainda quero chamar atenção quando ele diz: eis aqui o teu servo que te ouve. Ouvir ao Senhor é uma atitude básica na vida. Ouvir significa andar em obediência, em atenção para o Deus que quer falar conosco. E nós então temos esse belíssimo texto hoje. Nós temos então essa belíssima descrição desse início da chamada desse sacerdote, juiz e também profeta em Israel. E ele exerceu todos esses ministérios em obediência, em dedicação e também ali caminhando cada dia com o Senhor. Esse encontro primeiro foi marcante na vida de Samuel, e ele também nos inspira hoje, nos influencia, como eu já falei, a também podermos abrir o nosso coração e poder dizer: fala, Senhor, o teu servo ouve. Será que Deus pode contar contigo? Eu sei que Deus pode contar conosco. Nossa atitude deve ser em obediência, poder nos dizer: fala, o teu servo ouve e o teu servo está à disposição do teu reino. Que Deus nos abençoe, uma ótima reflexão, um ótimo dia. Deus nos ajude. Amém.